Olá, sexto ano! Vocês estão bem? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais um encontro do componente curricular Língua Portuguesa e vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 2, tá? Que traz o estudo de hoje, como dividir as frases. Então, sexto ano, vamos para o vídeo 9 com a professora Crislândia. Está bem? Então, vamos lá. Para início de conversa, o que é uma frase, pessoal? Vocês já escreveram uma frase? Vocês já leram uma frase, né? Vocês já tiveram contato com frase em toda a sua vida estudantil. Então, você conseguiria conceituar frase? Né? Às vezes, nos faltam as palavras para conceituar algo que a gente conhece. Então, frase é todo enunciado de sentido completo, capaz de estabelecer comunicação. Pode ser nominal ou verbal. Então, a frase, tudo que for enunciado de sentido completo, capaz de produzir uma comunicação, é uma frase. Às vezes, uma palavra pode ser uma frase, dependendo do contexto que nós estamos ou que ela está inserida, tá certo? Por exemplo, se vocês estão passando pela rua, né, e percebem um incêndio e você grita fogo, fogo, naquele momento é uma frase, porque ali ela tem sentido e ela estabelece uma comunicação, né? Então, aí é uma frase nominal. Fogo apresenta apenas uma palavra. Mas se você diz assim, quero um sorvete de chocolate, também é uma frase. É uma frase porque aí há um conjunto de palavras, né, organizado, é um enunciado, e estabelece aí uma comunicação e ainda está norteada por um verbo. Quero um sorvete de chocolate. Quero é um verbo, tá certo? Então, a frase pode ser nominal, quando ela não apresenta verbo, e pode ser verbal, quando ela se norteia em torno de um verbo, tá bom? Nós já vimos parágrafo, né, em aulas passadas. Então, qual é a estrutura das frases no parágrafo? Visto que nós vimos que o parágrafo é constituído de uma frase ou de algumas frases, tá? Então, as frases apresentam uma estrutura dentro do parágrafo. Por exemplo, referem-se ao mesmo tema. Dentro de um parágrafo, as frases, elas referem-se ao mesmo assunto, ao mesmo tema. Você não vai poder falar de assuntos diferentes, né, dentro de um mesmo parágrafo, tá bom? As frases que estão dentro do parágrafo apresentam o mesmo tema. Uma coisa importante é você iniciar as frases com letra maiúscula. Infelizmente, a gente ainda se depara com situações onde o aluno ele inicia uma frase com letra minúscula, tá? As frases, elas iniciam com letra maiúscula. É imprescindível, aluno, que você coloque isso na mente. Uma frase, ela deve iniciar com letra maiúscula. E ela termina, gente, com ponto, né? Com sinal de pontuação. As frases terminam com sinal de pontuação. Que dependendo da sua intencionalidade, ela pode terminar com o ponto final quando você quiser afirmar, declarar ou negar alguma coisa. Ela pode terminar com um ponto de interrogação se a sua intenção for fazer uma pergunta direta. Ou ela pode concluir com um ponto de exclamação se você quiser ali transmitir um sentimento, né? Sentimento de alegria, de medo, de susto, né? Espanto. Ou uma frase pode ainda ser concluída com reticências, tá bom? Quando você não concluí-la, tá? Quando a ideia foi interrompida, você pode ainda empregar as reticências.
tá bom? Então, é imprescindível que a frase, dentro do parágrafo, as frases façam referência ao mesmo tema, iniciem com letra maiúscula e terminem com sinal de pontuação, tá bom? Os parágrafos, eles agrupam frases. O parágrafo pode ser feito de uma frase só? Pode, mas eles também agrupam frases. Dentro de um parágrafo, nós podemos ter 2, 3, né? Ou mais frases, tá bom? Tomemos como exemplo este parágrafo que eu trouxe para análise. Cada frase, ela está destacada com uma cor, tá? Então, visivelmente, nós já sabemos que aí temos 3 frases. Observem que no parágrafo foi dado o espaçamento. Vocês lembram quando nós estudamos parágrafo que foi salientado essa questão do espaçamento no início, né, da margem? Então, além do espaçamento para o parágrafo, essa frase iniciou com letra maiúscula e ela terminou com um ponto final, né? Eu aí coloquei o sinal de pontuação. A segunda frase, ela também iniciou com letra maiúscula e ela terminou com um sinal de pontuação. Aqui está. A terceira e última frase, ela começou com letra maiúscula e ela terminou com um sinal de pontuação. Então, aí está. Os parágrafos, no caso aí, o parágrafo, né, está agrupando 3 frases. Será que elas falam sobre o mesmo tema? Vamos conferir. Até fins da década passada, possuir o tapete oriental no Brasil era privilégio de alguns poucos colecionadores particulares. Com a abertura das importações e consequente diminuição das taxas, a oferta dessas peças aumentou significativamente nos anos 90, provocando uma crescente curiosidade sobre o assunto. Por isso, e também pelo quase total desconhecimento dos consumidores brasileiros sobre a matéria, nos sentimos compelidos a elaborar este trabalho. Então, vamos analisar. Nessas 3 frases, qual é o tema, gente? Fala sobre o mesmo tema? Vamos lá. Vamos analisar algumas questões que eu trouxe para vocês em relação às frases dentro do parágrafo. Analisemos juntos. Que pontuação foi usada para separar as 3 frases desse parágrafo? Vocês se lembram? Lembram que eu destaquei? Pois bem, o ponto final. As 3 frases desse parágrafo são delimitadas com o ponto final, tá bom? As 3 frases são delimitadas com o ponto final. Qual é o tema comum das frases do parágrafo? Será que vocês sabem identificar o tema? O tema que apresenta essas frases, né, apresentam é sobre o tapete oriental. Nessas frases estão falando sobre o mesmo tema, o tapete oriental, tá certo? É o assunto abordado nestas frases compondo esse parágrafo, tá? Agora, qual é a diferença entre as 2 primeiras frases? Será que vocês conseguem notar uma diferença? Lá no primeiro parágrafo, o que é que aborda no assunto? E a segunda frase, o que é que ela fala? A primeira frase, ela destaca que poucos tinham acesso aos tapetes orientais. Vocês lembram? Diziam que no início, ter um tapete oriental era privilégio para poucos colecionadores, né? Já a segunda frase relata que a oferta dessas peças aumentaram significativamente. Vocês lembram que ele diz que lá na década de 90, com a diminuição das taxas, a oferta aumentou significativamente, né, dessas peças. E aí tornou-se acessível às pessoas. Então, a diferença é essa.
A primeira frase destaca que poucos tinham acesso, a segunda frase já mostra que houve uma oferta dessas peças por conta da diminuição das taxas, né? Consequentemente, aumentaram a oferta e as pessoas passaram a ter acesso a esse produto, tá bom? Então, percebam aí que essas frases falam sobre o mesmo tema, tá bom? Porém, trazem informações diferentes, tá? As frases, além de serem delimitadas com um sinal de pontuação, elas podem ser conectadas, elas podem ser unidas por conectivos, tá bom? Percebam aqui a diferença. Eu peguei as duas primeiras frases, tá? E conectei por meio da palavrinha mas, que é um conectivo, é uma palavra que serve para ligar frases, tá bom? Até fins da década passada, possuir um tapete oriental no Brasil era privilégio de alguns poucos colecionadores particulares. Mas, com a abertura das importações e consequente diminuição das taxas, a oferta dessas peças aumentou significativamente nos anos 90, provocando uma crescente curiosidade sobre o assunto. Percebam aí que eu tenho apenas uma frase, né? Olha aqui o parágrafo, começou com espaçamento, a frase iniciou com letra maiúscula e é a única frase no parágrafo. E ela é delimitada aqui com um sinal de pontuação. Qual é a diferença dela? Ela foi, gente, unificada. Aquelas duas frases foram unificadas. Tornaram-se uma única frase. Ao invés de fazer a segmentação dela com o sinal de pontuação, eu uni por meio de um conectivo, tá bom? Uma palavrinha que serve para ligar frases. Em resumo, pessoal, as frases, elas são segmentadas por um sinal de pontuação, tá bom? Ou as frases relacionam-se por meio de conectivos, tá bom? Se elas forem unificadas, elas vão se relacionar pelos conectivos, palavrinhas que servem para ligá-las. Quem são esses conectivos? Mas, porém, contudo, por isso, portanto, pois, assim, já que, porque e etc, né? Nós temos outros conectivos, tá certo? Agora é chegada a hora da atividade onde você vai aprofundar esse assunto com o seu professor de sala, tá bom? As páginas que você responderá são as 57 a 60 no seu livro didático, tá certo? Se liga na língua, sexto ano. Bons estudos para vocês. Até o próximo encontro.